Oi pessoal, tudo bom? Então, vamos para mais uma videoaula. A videoaula de hoje vai ser sobre fotossíntese, tá? Então, não é aquela fotossíntese que a gente aprende no ensino médio, tá, gente? A gente vai aprofundar um pouco mais sobre esse complexo que é a fotossíntese, nas duas etapas, na etapa fotoquímica e na etapa química, tá? Que o pessoal chama tanto de fase clara e fase escura, certo? Então, a gente vai ver realmente o que é que acontece para que esse sistema fotossintético ele possa transformar energia luminosa em energia química, certo? Então, gente, o que é a fotossíntese? A fotossíntese é um processo no qual, através da energia solar e de fontes de água e de carbono, é produzida energia para as plantas em forma de ATP, certo? Então, é através da água, de moléculas de carbono, como CO2, tá? E da energia solar que é produzido ATP para essas plantas, certo? E para que isso aconteça, são necessárias duas etapas. Então, nós temos a etapa fotoquímica, que é a etapa que ocorre com a presença de uma energia luminosa, que o pessoal chama tanto de fase clara, e a etapa química, tá? A etapa química, o pessoal chama de fase escura, mas não é certo dizer que ela pode acontecer na fase escura. Por quê? Porque ela precisa da etapa fotoquímica para poder acontecer, certo? E a gente vai detalhar como é que acontece essas duas etapas. Então, gente, a gente sabe que existe a fase fotoquímica e a fase química, certo? A fase fotoquímica, ela precisa de uma presença de energia luminosa para poder acontecer, ou seja, ela precisa de luz, tá? Além disso, ela precisa de uma molécula de água para poder gerar energia, tá? Como assim? A molécula de água, quando ela é quebrada, ela forma hidrogênio, elétrons e oxigênio, tá? E é através desses elétrons e do hidrogênio que ela consegue formar ATP, certo? Então, sobra como resíduo da etapa fotoquímica o oxigênio. Então, pessoal, não digam mais por aí que o oxigênio, que é o resíduo da fotossíntese, provém do CO2. Ele provém da molécula, da quebra da molécula de água, tá? Da fase fotoquímica. Na etapa química, ela captura CO2, tá? Para poder formar uma matéria orgânica, que seria, no caso, a glicose, certo? Só que ela precisa de uma fonte de energia para transformar esse CO2 em glicose. E qual seria essa fonte de energia e elétrons? Justamente o ATP e o NADPH provenientes da etapa fotoquímica. Então, por isso que a etapa química, ela precisa da etapa fotoquímica para poder acontecer, certo? Esse NADPH, ele atua como uma força redutora, tá? E o que é que a gente entende sobre força redutora? Então, quem recebe hidrogênios e elétrons, reduz, que é o que a gente aprendeu no ensino médio, tá? Então, essa molécula de CO2, ela vai receber hidrogênios e elétrons através do NADPH, tá? Então, ela reduz, certo? Só que, quando ela utiliza o NADPH e o ATP, ela devolve ADP e NADPH para a etapa fotoquímica, tá? Então, basicamente, gente, é isso que acontece na fotossíntese, certo? Vamos aprofundar um pouco mais sobre a etapa fotoquímica. Bom, a etapa fotoquímica, ela utiliza a energia luminosa para formar ATP e NADPH, que serão utilizados na fase química, certo? Que foi o que eu falei anteriormente. O NADPH é produzido através dos elétrons e dos H+, e oxigênio provenientes da molécula de água,
ok? A fotossíntese, ela ocorre dentro de uma organela, gente, chamada cloroplasto, tá? E é dentro dessa organela que ocorre a fase fotoquímica e a fase química. Então, a etapa fotoquímica, ela ocorre dentro das tilacoides, tá? Então, o cloroplasto ele possui uma membrana interna, uma membrana externa e um espaço intramembranar, tá? Além disso, é composto de tilacoides, que são esses redondinhos aqui, do estroma e da lamela, que estão dentro da membrana interna, e dos granos, que são compostos, conjuntos de tilacoides, certo? Então, gente, para que a fase fotoquímica aconteça, ela precisa de pigmentos, tá? E esses pigmentos, eles absorvem a energia luminosa, certo? Então, como são formados esses pigmentos? Esses pigmentos são as clorofilas A e B, que a gente conhece, e o caroteno encontrados nas membranas da tilacoide. Então, a membrana da tilacoide é formada por uma bicamada lipídica, certo? Que é essa camada aqui. E dentro dessa bicamada lipídica, existem esses pigmentos que são formados por uma cauda de hidrocarboneto e magnésio, certo? Então, esses pigmentos eles se encontram nas membranas das tilacoides e são fixados por uma cauda de hidrocarboneto na bicamada lipídica da membrana, dessa forma aqui, certo? Gente, o complexo de pigmentos que se encontra nessa membrana é chamado de complexo antena. E como é que isso acontece? Além disso, gente, a molécula de clorofila, ela não trabalha sozinha, ou seja, existem outras moléculas, outros pigmentos presentes nesse complexo antena, que a gente vai ver como é que é esse complexo antena agora. Então, ó, basicamente isso aqui é o complexo antena, tá? Então, ele é composto de moléculas de pigmentos, de elétrons, tá? E nós temos dois pares aqui de clorofila A no centro desse complexo da antena, certo? Então, basicamente, isso aqui é o complexo da antena. Só que esse complexo da antena, juntamente com as proteínas, que eu vou dizer no próximo slide quais são, formam um fotossistema, certo? E esse fotossistema, ele converte a energia luminosa em energia química, que é o que a gente chama de transdução lá no ensino médio. E como é que acontece essa transdução? Através da excitação dos elétrons na presença de luz, ou através de uma fonte de energia luminosa, certo? A vantagem desse conjunto de pigmentos é que eles conseguem capturar diferentes comprimentos de ondas de luz, certo? E assim eles conseguem aproveitar melhor essa fonte luminosa, tá? Então, a gente tem, por exemplo, o fotossistema 2, que é o P680 nanômetros, e o fotossistema 1, que é o P700 nanômetros. E o que quer dizer esses 680 e esses 700 nanômetros? É o comprimento máximo de onda de luz que ele consegue capturar. Então, no fotossistema 2 eu tenho 680 nanômetros e no fotossistema 1, 700 nanômetros. Gente, só que esses elétrons presentes no complexo da antena, eles precisam ser transportados, tá? Para o centro do complexo da antena, ou seja, para o par de clorofilas A que estão aqui nesse centro da reação. E como é que isso acontece? Isso acontece justamente por conta da presença das proteínas, tá? Então, são as proteínas que fazem parte da cadeia transportadora de elétrons. E quais são essas proteínas? A quinona, a plastocianina e a ferredoxina, tá? Então, gente, é no centro do complexo da antena que se encontra um par de clorofilas A, que é o centro da reação,
que é onde se dá o início da transferência de elétrons energizados do fotossistema 2 para o fotossistema 1. Tá? E eu tenho um exemplo aqui, ó, do fotossistema 2 para o fotossistema 1. Através dessa cadeia transportadora de elétrons pelas proteínas, certo? Ou seja, esses dois fotossistemas, eles formam o complexo antena, e a gente vai ver como é que isso funciona. Então, gente, no fotossistema 2, o elétron ele é excitado até o par de clorofilas A no centro da reação. E esse elétron ele é transferido para o fotossistema 1 através da cadeia transportadora de elétrons. Tá? E assim, dessa forma, há uma perda de energia para produzir ATP, porque quando esse elétron ele cai aqui, ó, para o fotossistema 1, ele transforma ADP em ATP. Tá? Então, ele perde energia. Para quê? Para bombear o H+, para dentro das tilacoides, através do citocromo, que eu vou explicar mais para frente como é. Então, gente, isso aqui é a fotofosforilação acíclica. Tá? Por que acíclica? Porque esse elétron que foi transportado para o fotossistema 1, ele não retorna para o fotossistema 2. Mas esses elétrons eles não podem ficar só saindo e não ter um retorno para esse fotossistema. Então, como é que esse elétron volta para o fotossistema 2? Como é que há um suprimento desse elétron? Através da molécula de água. Então, através da fotólise, da quebra dessa molécula de água, tá? Ela forma hidrogênios, oxigênio e elétron. Então, esses elétrons provenientes da quebra da molécula de água é que vão suprir os elétrons perdidos no fotossistema 1. Ok? Gente, o fotossistema 1, a gente chama ele de fotofosforilação cíclica. Certo? Por que cíclica? Porque esse elétron que foi excitado no fotossistema 1, ele retorna para o ciclo dessa fotofosforilação. Certo? Então, ó, esse elétron que sai do fotossistema 1 é capturado pelos 700 nanômetros do comprimento de onda, tá? É excitado até o comprimento de onda 700 nanômetros e ele perde energia para formar um NADPH. Então, gente, através desse esquema de fotossíntese, a gente consegue uma molécula de NADPH e uma molécula de ATP, certo? Que vão ser utilizadas na etapa química. Então, essa aqui é a etapa fotoquímica, certo? Então, como é que acontece a fotossíntese de forma generalizada, gente? Vamos ver aqui, a gente tem um esquema de como é que acontece essa fotossíntese, tá? Então, a gente tem aqui o fotossistema 2, o complexo citocromo, o fotossistema 1 e as duas enzimas importantíssimas para que esse sistema possa se concretizar, que é o NADP redutase e a ATP sintase. Além disso, nós temos a cadeia transportadora de elétrons, que são as proteínas, formadas pela plastoquinona, plastocianina e ferredoxina. Certo? Então, como é que acontece? Na presença de luz, esse elétron ele vai ser excitado, tá, no fotossistema 2. Certo? Logo depois, gente, há uma quebra da molécula de água. Para quê? Para formar hidrogênios, certo? E oxigênio e um elétron, para que esse elétron ele possa recompor aquele elétron perdido no fotossistema 2, desculpa. Por isso que ele não é, porque justamente ele não é cíclico, certo? Não é uma fotofosforilação cíclica. Então, ele precisa ser reposto aqui.
e com isso a liberação de O2, tá? Que é o resíduo da nossa fotossíntese, certo? Bom, feito isso, esse elétron ele é transportado através do bombeamento de H+. Então, é preciso ter um bombeamento de H+, para que esse elétron possa ser transportado através da cadeia transportadora de elétrons, tá? Para o fotossistema 1, certo? Então, ele chega no fotossistema 1 e é novamente excitado através da presença de energia luminosa, certo? E ele vai ser novamente transportado através da cadeia transportadora de elétrons. Para onde é que ele é transportado? Para NADP redutase, porque aqui ele vai transformar um NADP mais um H+, para formar o NADPH, certo? Então, basicamente, é isso que acontece. Só que existe esse conjunto de H+, que ficou aqui dentro, na membrana interna dessa camada lipídica, certo? E não pode ficar juntando aqui um monte de H+. Esse H+, ele precisa sair. E como é que ele sai? Através da enzima ATP sintase. Então, a ATP sintase, ela junta uma molécula de ADP mais um fosfato para formar ATP juntamente com a molécula de H+, tá? Então, é assim que funciona, gente, a fotossíntese, tá? Então, como resultado, eu tenho a liberação de uma molécula de oxigênio, a formação de um NADPH e a formação de um ATP. Esse NADPH e esse ATP vão ser utilizados pela etapa química, certo? Então, gente, a etapa química, ela ocorre no estroma, tá? Onde acontece um ciclo de reações que a gente chama de ciclo de Calvin-Benson, que é esse ciclo aqui, certo? O ciclo, ele começa com a fixação de 3 moléculas de carbono, que são unidos a 3 moléculas de ribulose, 1,5-bifosfato, tá? Essa molécula, ela vai ser catalisada pela enzima rubisco, certo, gente? Então, a rubisco é muito importante para a fixação de carbono nesse sistema. E o que é a rubisco? Nada mais é do que a ribulose bifosfato carboxilase oxigenase, tá? E ela forma uma molécula de 3-fosfoglicerato, certo? Então, gente, para que essa reação toda aconteça, na fase escura, que a gente chama, na fase química, na etapa química, ela precisa de energia, tá? Então, ela precisa de ATPs e de NADPH. E de onde são provenientes esse ATP e esse NADPH? Através da fotofosforilação cíclica. Então, a gente tem aqui 6 ATPs e 3 ATPs. E através da fotofosforilação acíclica, tá, gente? Onde eu consigo formar 6 NADPH. Desculpa, 6 NADP. Então, eu consigo transformar, eu não, né, gente? A etapa química, ela consegue transformar ATPs em ADP e NADPH em NADP, que serão devolvidos para a etapa fotoquímica, certo? E é a partir da transformação do ácido fosfoglicérico em aldeído fosfoglicérico que há a formação de glicose, que é a nossa matéria orgânica, tá? Então, como resultado da etapa química, a produção de glicose, formação de NADPH e formação de ADP. Então, no total, gente, são consumidos 9 ATPs e 6 NADPH, certo? Então, por isso que a etapa química ela precisa da etapa fotoquímica para poder acontecer, tá?
Além disso, gente, há variações no metabolismo fotossintético das plantas. Então, existem plantas C3, plantas C4 e plantas CAM. Só que isso aqui vai ficar para uma próxima aula, senão essa aula vai ficar muito extensa, tá? Então, na próxima aula, eu vou explicar o que é uma planta C3, uma planta C4 e uma planta CAM e qual a mais adaptada a ambientes tropicais, certo? Qual a planta que exige uma menor, digamos assim, uma menor captação de água, tá? Então, qual é a relação hídrica dessas plantas, certo, gente? Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que eu possa ter contribuído para o conhecimento de vocês. Se ficou alguma dúvida, podem estar mandando e-mail para mim através de maria@zootecnisha.com.br. Vou ficar devendo para vocês a videoaula sobre o metabolismo fotossintético dessas plantas, tá? E é isso, estou aqui para tirar qualquer dúvida de vocês. Muito obrigada pela atenção e até o próximo.